Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 32. Todos acharam? Deve estar, né? Daqui a pouco vai estar colocando aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só esse versículo, nossa compreensão. E disse o rei Davi: chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. Amém? Podeis assentar, senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Sua glorificação não atrapalha o assembleano não, viu, irmão? Pode ficar bem à vontade aí para adorar, mas desde que esteja bem atento ao que o Senhor está falando aqui através da palavra, né? Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto conhecido, né, da igreja, principalmente dos mais antigos, porque vai estar tratando aqui a questão da coroação de Salomão para o reinado de Israel. Ele vai substituir aqui o rei Davi. Já existia este entendimento, né, da parte de Davi com relação a isso, e estava bem definido quem seria o próximo rei. Mas quando Deus nos chama para algo, sempre entendemos que há um preço a ser pago, sempre há um processo para passar por ele até que esse algo se concretize nas nossas vidas, né? Deus nos chama, mas entre o chamado e a realização daquilo que ele tem para nós, sempre tem um processo aí, sempre tem um preço para ser pago. E com Salomão não foi diferente. Davi já estava bem velhinho, diz o texto aqui, e Adonias, lá no início desse capítulo, que é também um dos filhos de Davi, e pela lógica humana seria a pessoa que substituiria Davi por ser o irmão mais velho, ser aquela pessoa certa por ter a idade propícia, por ter toda a capacitação necessária para substituir o rei. Ele se levanta e diz: eu vou reinar. Só que Deus não havia chamado, né, Adonias para reinar. Deus havia chamado Salomão para reinar no lugar de Davi. E diante do quadro que estava desenhado, Davi já estava bem velhinho, já não se mexia muito, já não agia muito por conta da sua idade, vivia sempre deitado, alguém para aquecê-lo na sua cama. O texto vai falar um pouquinho sobre isso, nós estamos resumindo esse contexto histórico aqui desta passagem. E Adonias, se aproveitando disso, fazendo algumas alianças, ele toma a atitude de querer reinar no lugar de Salomão. E a Bíblia, ela nos adverte, ela nos para a sua vida, esse negócio não entre nele. E Deus fala, Deus usa os seus vasos, Deus usa alguém, e a gente às vezes insiste naquilo. E Adonias, ele teimou nisso. Adonias, ele teimou em insistir naquilo que Deus estava dizendo para ele não. E aí, mais na frente, nós vamos perceber que, além de não reinar, Adonias vai perder a sua própria vida. Já estava bom para Adonias, porque ele era príncipe, era uma pessoa que tinha já os seus privilégios dentro do palácio, mas ele quis aquilo que Deus não queria dar para ele. Assim a história, ela nos ensina. Deus disse para Adão: Adão, de toda a árvore que está nesse jardim você vai comer dela, mas essa árvore aqui você nem toca, porque no dia que você comer dela você morre. Aí diz a Bíblia que a serpente vem, né, engana Eva e Adão, e diz a Bíblia que eles vão comer daquela fruta. Ou seja, eles poderiam ter todo o jardim, mas quiseram aquilo que Deus disse para eles não.
E aí, porque eles insistiram em querer o que Deus disse não para eles, eles perderam o jardim todo, porque a Bíblia diz que eles foram expulsos de lá, né? Então já fica aqui uma advertência para as nossas vidas. Cuidado com aquilo que você está insistindo e Deus está dizendo não, porque pode trazer consequências terríveis à sua vida, né? Às vezes é um relacionamento e Deus está dando sinais para você: olha, não vai por esse caminho. Ah, mas é bonito, né? É assim, é assado, é bonita. Mas Deus está falando assim: olha, não vá por esse caminho. Eu tenho algo melhor para você, algo melhor para a sua vida. E diz a Bíblia, então, irmãos, que Adonias, ele não entendeu, ele não discerniu o não do Senhor. Existem pessoas assim. Nós precisamos entender e discernir. Davi, ele entendeu o não do Senhor. Davi, quando ele tinha desejo de construir o templo para o Senhor, Deus falou para ele assim: olha, você não vai construir. E é muito importante nós entendermos isso, irmãos, esse não de Deus, quando é um não com um ponto final, né? Existe um não que é o não com uma vírgula. É como se Deus está dizendo assim: ainda não. Nesse momento não, eu vou te dar isso, mas não está na hora, não está no momento, ou você não está preparado para aquilo agora, né? Então ainda não. A Bíblia, ela diz que a mulher cananeia, ela vem gritando atrás do Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente demoniada. Diz a Bíblia que Jesus continua andando e não deu uma palavra para ela. É como Deus estivesse dizendo não. Mas esse não, aquela mulher entendeu o seguinte: ainda não. Eu tenho um propósito, mas ainda não. Então ela continua insistindo. Aí diz a Bíblia que ela se joga nos pés do Senhor, porque os discípulos estão dizendo assim, ó: Senhor, despede esta mulher que vem gritando atrás de nós, porque ela já está incomodando. Aí Jesus diz assim: olha, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era como se Jesus estivesse dando um segundo não para aquela mulher. Mas ela se prostra nos pés do Senhor e fala assim, em adoração, e diz assim: Senhor, socorre-me. Aí Jesus diz: não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mais uma vez Jesus está dando o terceiro não, mas ela está insistindo porque ela entende que aquilo ali é um não com vírgula. Aí ela diz assim: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Só a migalha que o Senhor der já é suficiente para resolver o problema. Aí aquilo ali vai impactar o Senhor e falar assim: então vai, porque já recebeu a vitória. Aleluia. Mas Davi entendeu que o não de Jesus não tinha mais, não poderia insistir. Ele tinha que entender que não era ele, Salomão, que ia construir. Adonias, ele não tem esse discernimento. Ele não entende que Deus já estava dizendo para ele assim: Salomão é que vai reinar em seu lugar, em lugar do seu pai Davi. E ele insiste em querer aquilo que Deus, né, Deus não quer dar para ele. E às vezes na nossa vida é assim. Agora, quando Deus fala e as coisas não acontecem na nossa vida, quando Deus fala que vai acontecer e as coisas não estão acontecendo, não se preocupe, porque no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai agir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh, glória a Deus. A última palavra na nossa vida quem dá não é o homem. A última palavra na nossa vida quem dá é o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Davi é avisado desta ação de Adonias, que Adonias reúne a Joabe, que é o general dos exércitos de Davi. Ele chama Abiatar, que é o sacerdote, né? Ele chama o general Adonias. Olha só a aliança que Adonias vai fazer com o chefe do exército, o general do exército, e com o sacerdote Abiatar. E aí ele diz assim: olha, um vai me proteger e o outro vai ungir. Acabou, o povo vai ter que aceitar isso. E ele trama isso. E essa notícia, ela chega até Davi. Essa notícia chega até Davi através da mãe de Salomão.
e através do profeta Natã. E aí vai acontecer o texto que nós lemos aqui nesta noite, nesta manhã. Diz a Bíblia que Davi, diante do entendimento do que está acontecendo dentro do seu quarto, através de Betseba, através de Natã, ele vai chamar a Natã, ele vai chamar a Zadok, ele vai chamar a Benaia, para entrar no seu quarto e ali tomar as diretrizes do que vai acontecer a partir daquele momento. Isso me chama muita atenção, irmãos, porque Davi vai chamar essas 3 pessoas para o seu quarto de intimidade. Existe, pessoas que são os nossos amigos, mas eles só vão até determinada área da nossa vida. Existem outros amigos que nós convidamos para entrar dentro da nossa casa. Existe outro que nós podemos levar para dentro do nosso quarto. São pessoas que nós podemos revelar as nossas intimidades. Essas 3 pessoas aqui são pessoas de confiança do rei Davi. E o Senhor me deu uma palavra dentro desse texto aqui, falando sobre amigos indispensáveis na vida. Amigos indispensáveis na vida. Nós vivemos hoje, irmãos, no mundo das redes sociais, onde buscamos, onde temos muitos amigos virtuais, não é verdade? Onde buscamos muitas curtidas, muitos seguidores. Existem pessoas que têm milhares de seguidores, milhares de amigos nas redes sociais. Mas às vezes, quando se precisa de esse amigo foge da gente, não existe. Principalmente nos momentos de dificuldade. E Davi, através desse texto aqui, ele nos revela que ele tinha pelo menos 3 amigos, e é o que nós também precisamos ter. Você pode não ter muitos amigos, mas você precisa pelo menos ter 3 desses amigos que nós vamos falar aqui nesta manhã, que são amigos indispensáveis na nossa vida. Que amigos são esses? É os amigos que ele chamava Natã, Zadok e Benaia. Amigo não é somente essas pessoas que nos seguem nas redes sociais. Amigo é aquele que, quando a gente precisa, ele está presente. Ele está ali ao nosso lado. Ele está junto conosco. E isso é muito importante. Quais são esses amigos? E eu quero falar sobre eles. O primeiro amigo aqui é o amigo Benaia. Benaia é o amigo que protege. Benaia, ele vai se tornar o comandante dos exércitos de Davi. Benaia, ele vai se tornar aquele que vai substituir Joabe na chefia, no comando do exército de Davi. Ele já tinha um comando. Ele já era um dos líderes dos 30 soldados, os guarda-costas, os soldados mais leais de Davi. Benaia era aquele que comandava. Benaia era aquele que era o líder dessas pessoas que andava perto de Davi, os valentes de Davi. Benaia, ele tinha esse protagonismo. Então, logo mais à frente, Benaia então vai assumir tudo, mas antes ele já tinha esse papel de guardar, de lealdade para com o seu rei. E nós precisamos de ter um amigo assim, um amigo que nos protege. Um amigo que nos protege quando nós estamos perto, mas um amigo que nos protege quando nós estamos longe. Um amigo que nós podemos dar as nossas costas, e ele não vai enfiar uma faca nas nossas costas. Ele não vai nos trair. Um amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo. E Benaia é um amigo assim. E nós precisamos, irmãos, na vida, ter pelo menos um amigo que a gente possa confiar. Que a gente possa confiar nossa família. Que a gente possa confiar o nosso ministério. Que a gente possa confiar as nossas finanças. Que ele vai estar ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. E esse Benaia era um amigo que Davi ele tinha. E ele sabia que se confiasse nele, qualquer missão, Benaia ia responder à altura. Benaia é um amigo que nos protege. E nós precisamos ter esse amigo da nossa vida. Outro amigo que nós vemos aqui nesse texto é Zadok. Zadok
é o sacerdote. Zadok é aquele que substituiu Samuel. Zadok é a pessoa que tem comunhão com Deus, tem vida com Deus. Zadok aqui nesse texto é um amigo de oração. Todos nós precisamos ter um amigo de oração. Todos nós precisamos ter pessoas que orem por nós e orem conosco. Lá na igreja, às vezes, os irmãos passam, pastor, ora por mim, eu te ajudo em oração. Porque nós não podemos carregar as pessoas só na oração enquanto ela não ora. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas o que seria de nós se não fossem os nossos amigos de oração? Nesse momento que eu estou aqui, existem irmãos que estão intercedendo por mim. Na madrugada existem pessoas que estão intercedendo por nós. Existem momentos de livramentos que acontecem na nossa vida, que existem pessoas que orou por nós, e por isso que nós recebemos o livramento. São mães que estão de joelhos, são pais que estão de joelhos, são famílias que estão de joelhos, são filhos que estão de joelho, que estão orando por alguém. E nós não podemos desprezar esse tipo de amigo, porque são indispensáveis na nossa caminhada. São indispensáveis no nosso ministério, são indispensáveis na nossa vida. Você vê que Davi, ele tem a preocupação de escolher a dedo, de chamar as pessoas que vai entrar no seu quarto de intimidade, que vai dar seguimento às suas diretrizes, para que esse levante que está acontecendo dentro da sua casa, pelo seu próprio filho, não suceda bem. Então Davi, ele vai convocar o nosso irmão Zadok, para que ele possa estar em oração, possa clamar, possa agir, possa ungir no momento apropriado Salomão como rei de Israel. Irmãos, como a oração é importante. Oração, ela é uma arma do crente. Eu costumo dizer lá na igreja que oração é mais do que uma atitude. Oração é um estado de espírito. Você não precisa só estar de joelho para orar. Você ora em pé, você ora deitado, você ora de joelho, Não importa a atitude que você esteja, o importante é que você esteja em oração. Você está lavando roupa de olhos abertos e você pode estar orando e falando com Deus. Não é verdade? Lavando roupa e Deus está ali presente através do seu clamor, da sua oração. Às vezes eu vejo a minha esposa lavando a louça dela e falando em língua. O que está acontecendo aí? Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui tão grande. Oh, glória a Deus. É a presença de Deus, irmão. Oração. Você está dentro do ônibus, você está ali em oração. Nós temos hinos aqui do batismo com o Espírito Santo dentro do ônibus, Na nossa igreja teve um irmão que foi batizado com o Espírito Santo na sala do som da igreja. Estamos no movimento lá, o culto, o irmão lá mexe no som, está falando em línguas, pulando lá na cadeira. Por que isso? Porque estava ligado, estava em oração. Oração, irmãos, é uma conexão. Atos capítulo de número 12, versículo 5, diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, glória! A igreja estava orando por Pedro enquanto ele estava preso. E eu lembro de um louvor, quando eu falo deste hino, louvor antigo, que dizia assim: se alguém enviasse um foguete ao trono de Jeová, por mais veloz que ele fosse, nem 10.000 anos chegaria lá. Mas quando o crente dobra o seu joelho clamando a Deus em oração, ele nem ainda acabou de orar e o anjo já vem com a resposta na mão. Como tem valor a oração do justo, como Deus opera quando o crente ora. Não existe problema que Deus não responda quando o crente dobra o seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega a sua mala e se manda quando o crente dobra o seu joelho e chora. Irmão, há poder na oração. Levante a sua mão para adorar, levante a sua mão para agradecer, levante a sua mão para glorificar, porque há poder na oração. Aleluia. A igreja estava orando, Deus enviou o seu anjo, arrancou Pedro da prisão, e antes que eles terminassem a oração, Pedro já estava batendo na porta. Oh, glória a Deus. A oração, ela vai, ela acessa onde nós não temos poder de acessar. Não abra mão da oração. Você pode dizer isso para o seu irmão?
Não abra mão da oração. Não abra mão. Nós estamos vivendo, pastor, dias em que a oração ela está diminuindo o tempo dela. Irmãos, pela misericórdia de Deus, já fiz parte de vigília, que a gente chegava na igreja, dobrava o joelho meia-noite e levantava 4 horas da manhã, no joelho orando. Aqui mesmo, na Praça Jauru, não é aqui não, é mais distante. Nós tínhamos esse compromisso toda sexta-feira de oração. Como Deus agia. Mas cada vez que vai passando, né, nós vamos justificando por conta da correria. Mas Deus nos convoca aqui nesta manhã viver uma vida de oração, porque nós aprendemos isso, né? Às vezes não tem, hoje, já por causa da correria, já não tem mais essa necessidade de ficar de joelho, mas você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, você pode ir para casa orando, você pode voltar. Nós temos essa compreensão que a oração é chave que abre portas para as nossas vidas. Não abra mão da oração. E nesse texto que nós lemos, nós vemos ali pelo menos 3 tipos de oração. A primeira oração é a oração coletiva. A igreja fazia. Existe a oração individual, né? E existe a oração coletiva. No monte acontece muito isso. Eu vi o irmão falando sobre o monte aqui. Quando nós vamos para o monte orar, nós oramos todo mundo junto, mas tem aquele momento que a gente fala assim, agora todo mundo se separa, cada um vai para o seu cantinho, né? Que é a nossa oração individual. A oração coletiva, ela é muito importante, como a individual também. O texto diz que a igreja orava por ele. Então nós vemos aqui uma oração coletiva e nós vemos aqui a oração objetiva. Não era cada um que estava orando pelas suas necessidades. O texto diz que estava orando por ele, por Pedro. Todo mundo estava no propósito. O pastor sobe no púlpito e fala, irmão, vamos orar pela irmã fulana de tal. Aí, você ora para o outro. Não, aí mudou a oração. Já não é uma oração objetiva. Existe a oração, né, que é objetiva. Existem outras que são liberadas. Quem tem propósito aqui, quem tem necessidade, é cada um, vamos orar pelo propósito de todo mundo. Não é verdade? Mas quando ela é focada, irmãos, objetiva, foi o que aconteceu. E o texto fala sobre a oração perseverante. E a igreja orava continuamente por ele a Deus. Não parou de orar. Eu venho como profeta de Deus aqui nesta manhã dizer para você, não pare de orar. A vitória vai chegar. A bênção vai chegar, o filho vai se converter, o marido vai vir, Deus vai fazer, Deus vai agir, aleluia. Continue orando, continue clamando. A igreja estava clamando, Pedro já estava batendo lá na porta. Aí veio uma menina por nome Rod, pois não, o que deseja? Eu estou vindo aqui para... É Pedro que está batendo. A menina não entendeu, achou que era o anjo dela, voltou correndo para as irmãs estavam orando. Olha, Pedro está lá na porta. Pedro está na porta, nós estamos orando por ele. Você crê que Deus pode estar agindo enquanto você está aqui, clamando, orando, buscando a face de Deus? Você crê que o teu milagre já pode estar sendo liberado? Anjos já estão indo através da oração e Deus está dando ordem a eles para a vitória chegar à sua vida, o processo ser liberado pelo juiz e Deus te honrar com a vitória que você precisa. Creia, 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 porque há poder na oração. Há poder na oração. Não existe tempo certo para orar. É em todo momento. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, 17: orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso por todos os santos. Orando em todo tempo, irmãos. Existem coisas que nós temos tempo para fazer. Oração não. É o tempo todo. É ligado. Nós compramos hoje o nosso tempo, no cartório não, lá na imobiliária, a compra do imóvel. Eu fui estacionar o carro e era um lugar muito assim apertadinho, eu acabei encostando um pouquinho no carro da frente, mas não aconteceu nada, nem poeira tirou, porque até a poeira que tinha no carro, o outro carro estava lá.
Mas atravessou um rapaz da outra pista para cá e olhou o carro dele, viu que não tinha nada e começou a falar coisas que não deveria comigo e com o pastor que estava do lado, com o evangelista que estava do lado, que é advogado lá, era advogado lá da igreja. E eu falei para ele: senhor, me perdoe, eu fui tentar estacionar aqui, na hora que eu fui acertar o carro, acabei encostando, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não, mas e novamente falou. Aí eu já entendi, ele veio mandado. Irmãos, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Sua briga não é contra aquela pessoa que se levantou, não. Não, a sua guerra é contra o Satanás, é contra principados, é contra a potestade. Eu entendi, mas o irmão que estava do meu lado não. Você tem sempre um Pedrão perto de você, né? Aí o Pedro: ué, meu irmão, o que está acontecendo? Está falando assim com eu? Eu falei: irmão, calma. A nossa vitória está naquela porta ali. Eu não tinha nem chegado ainda na imobiliária. A nossa vitória está ali. Tu acha que Satanás não vai ficar furioso? Nós estávamos no tempo pequeno, cabia ali umas 100 pessoas, mais ou menos assim. E Deus ia nos dar um tempo para 500, 600 pessoas sentadas. Calma, você acha que o Satanás não tá furioso? Não, pastor, mas não pode. Eu sei que não pode, mas nós não podemos perder a nossa, porque a gente entra ali, o cara vai falar assim: olha, eu decidi, não vou vender mais, só por causa disso aqui. Ele contou até 10, entendeu, e eu falei para ele assim: o senhor nos perdoe, se houve alguma coisa, pode dizer, pode falar que não houve nada não, e continuou falando, não houve nada, né? Mas ele queria abalar emocionalmente a gente, porque essa é a função de Satanás. Antes de Davi lutar contra o gigante tentou abalar emocionalmente Davi, mas Davi não se permitiu se abalar emocionalmente. É nas nossas emoções que ele quer abalar. Então, entenda isso. É necessário orar. É necessário ter o tempo de oração. É necessário buscar a Deus em oração. Aquela madrugada que Deus te acorda, não é para ir só no banheiro. É para você orar. Ah, Deus me acordou de madrugada, vou lá no banheiro. Aí volta, dorme de novo. Não. Deus está te acordando também para você orar. Fala: Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe minha família. Irmão, de madrugada, filho, é melhor, como diz aí, né? Aproveita para orar. Aproveita para buscar a Deus. É tempo de buscar. A igreja desse tempo precisa orar. Pode ser que venha tempos difíceis lá na frente e nós precisamos estar fortalecidos em oração. Por isso que Jesus falou assim: ó, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E eu vou já caminhando para o término. Já deu meio-dia, vai ter ceia hoje ainda, né? O texto diz assim: Davi chama Benaia, Davi chama Zadok e Davi chama Natã. Quem é Natã? Natã é o terceiro tipo de amigo. O primeiro tipo de amigo é o amigo que nos protege. O segundo tipo de amigo é o amigo de oração. O terceiro tipo de amigo é o amigo profeta. Que amigo é esse, pastor? É aquele amigo que fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Esse tipo de amigo a gente não quer muito não, sabia? Porque é o amigo que bota o dedo no nosso rosto. É aquele amigo que fala que você está fazendo não é bom. É aquele amigo que chega para perto da gente e fala assim: olha, você está indo pelo caminho errado. Ô irmãos, como eu louvo a Deus pelos amigos profetas que Deus levantou nessa trajetória da minha vida. Quando eu estava indo pelo caminho errado, e falou: olha, não faça isso. Não vá por esse caminho. Meu ministério ele começou muito cedo. Com 16 anos eu fui levantado a diácono. Com 18 eu fui levantado a presbítero. Depois fui levantado a pastor. E sempre na igreja onde eu congreguei. E a vontade de servir a Deus, de fazer, às vezes faz a gente tomar caminhos errados. Tomar caminhos que não deveriam ser tomados. E às vezes, por falta de ter pessoas que falem para a gente, que nos advirtam,
que nos chamem a atenção, que falem conosco: olha, o que você está fazendo não é bom. Nós queremos ter pessoas perto da gente que nos dê tapinha nas nossas costas, que mesmo errado não nos corrija, mas louva a Deus pela sua mãe e pelo seu pai, que são seus amigos profetas, pela sua esposa, porque tem gente que a esposa não pode nem falar nada. Se a esposa falar: não, isso não é legal, aí já fica chateado. Mas é a amiga profeta que Deus colocou do seu lado, que quando tem muito amigo dizendo para você: você está indo por um caminho, e esse caminho não é bom, ou é bom, existe outros que vão levantar e vão dizer assim: ó, pode ir, não tem problema não. E aí lá na frente, você vai se arrepender. Irmãos, sabe qual foi o problema de Adonias? Adonias, ele chamou um amigo sacerdote, ele chamou um amigo general que lhe protege, mas não chamou um amigo profeta. Não tem um profeta com Adonias quando ele toma a decisão dizendo: eu vou reinar. Ele queria fazer algo que Deus tinha dito para ele: não faça. O sacerdote falou: eu vou te ungir. O general falou: eu te protejo. E não tinha um profeta dizendo assim: o que você está fazendo não é bom. Ele não chamou um profeta do seu lado. Existem situações, perdas, conflitos que vivenciamos na nossa vida, que só vivenciamos porque não demos ouvido a esses amigos profetas, a essas pessoas que falaram para a gente assim: olha, não vá por esse caminho, não faça isso porque isso não é bom, não tome esta decisão porque esta decisão vai contra os princípios e os valores cristãos. Não, mas eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, é dessa maneira que eu vou me comportar. E Deus está dizendo assim: não faça isso. Nós precisamos desse amigo profeta na nossa vida. E esse amigo profeta, às vezes, é os pastores que Deus coloca sobre nós. São os nossos líderes, são as nossas lideranças, que nem sempre vai dar um tapinha nas suas costas e dizer assim: olha, está tudo bem. Às vezes vai falar assim: olha, não vá por esse caminho, faça isso, não faça aquilo. E você precisa ouvir, dar ouvido a isso. Faltou alguém ali perto de Adão, faltou alguém ali perto de Uzias. Uzias, ele tinha o reinado, foi um dos reis mais prósperos sobre Israel. Mas a Bíblia diz que ele quis fazer aquilo que Deus não determinou para ele fazer. Foi para dentro do templo, foi confrontado pelos anciãos, resistiu os anciãos e ficou leproso. Ele perdeu tudo. A história dele era uma história que tinha tudo para começar bem e terminar bem, mas ele começou bem e terminou mal. Como estamos construindo a nossa história? E nessa construção da nossa história, escute isso, ela necessariamente não precisa começar bem, mas ela precisa terminar bem. No dia que Jesus morreu, 3 pessoas pelo menos morreram ali naquele dia. 3 pessoas no dia que Jesus morreu, morreram junto com Jesus. A primeira pessoa foi Judas. Judas, ele começou bem e terminou mal. O ladrão que estava à esquerda de Jesus começou mal e terminou mal. O ladrão que estava à direita de Jesus começou mal, mas terminou bem, porque ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na prorrogação do segundo tempo, ganhou a salvação, né, irmãos? Que é isso? É terminar bem, é construir bem. Eu costumo dizer que Satanás não tem poder o seu passado não tem poder de influenciar o seu futuro quando Deus entra no seu presente. Quando Deus entra no seu presente, o seu futuro ele é impactado. Oh, aleluia! Quantas pessoas aqui começaram mal, mas Deus entrou no seu presente.
O diabo está dizendo, vai terminar mal. Deus está dizendo, não. Eu estou entrando no presente da vida dele. O melhor dessas pessoas todas foi Jesus, que começou bem e terminou bem, né? Mas necessariamente às vezes nós não podemos começar bem, mas você vai terminar bem em nome de Jesus. Fique de pé na presença do Senhor. Profetize isso para a vida do seu irmão. Você vai terminar bem.